Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus deste domingo nos convida a refletir sobre um tema muito importante, o chamado, e também o envio que Deus faz ao seu povo. No Evangelho, vemos que Jesus já não está sozinho. Se na semana passada ele chamou Mateus para segui-lo, hoje encontramos o grupo dos apóstolos já formado. Jesus começa a preparar aqueles que continuarão sua missão no mundo. Qual é a razão pela qual Jesus chama alguém e envia? Ele olha para a realidade do povo, vê uma multidão cansada, abatida e desorientada, como ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor está vulnerável, exposta aos perigos, aos lobos, aos ladrões, à falta de alimento e de proteção. É uma ovelha perdida, sem direção e sem ter quem cuide dela. Nessa realidade, Jesus vê pessoas doentes, tristes, desanimadas, aprisionadas pelo mal, sem esperança e sem sentido para a vida. Por isso ele envia os apóstolos não para fazerem aquilo que desejassem, nem para anunciar as suas próprias ideias. São enviados para continuar a missão do próprio Cristo. Devem fazer aquilo que Jesus faria: curar os enfermos, libertar os oprimidos, levar esperança aos abatidos e anunciar que o reino de Deus está próximo. Primeiramente, Jesus envia as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque as Escrituras anunciavam que o Salvador seria acolhido primeiro pelo povo da promessa. Deus permanece fiel à sua aliança e às promessas feitas ao seu povo. Ele faz isso sabendo que seriam rejeitados, mas o faz. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso Jesus continua chamando e enviando trabalhadores para a sua messe. Outro detalhe muito bonito do Evangelho é que Mateus faz questão de citar o nome de cada apóstolo. Na Bíblia, ter um nome significa muito mais do que uma identificação. Significa pertencer a uma família, ter uma história, ter um lugar para onde voltar. É saber que alguém nos conhece e nos ama. Ao longo da história da salvação, Deus sempre chama as pessoas pelo nome. Foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, foi assim com Moisés. Foi assim com os profetas. O próprio Jesus recebeu um nome ligado à descendência de Davi e ao projeto de salvação de Deus. Ao apresentar os nomes dos apóstolos, ele conhece cada pessoa. Ele chama a cada um pelo nome. Cada discípulo tem a sua missão, sua vocação e seu lugar no plano de Deus. A primeira leitura nos ajuda a compreender ainda mais essa realidade. Deus recorda ao povo, por meio de Moisés, tudo aquilo que realizou durante a caminhada pelo deserto. Foi ele quem libertou, protegeu e conduziu o seu povo, mas algo chama a atenção: Deus poderia fazer tudo sozinho. No entanto, escolhe agir por meio de pessoas. Escolhe Moisés para conduzir o povo, escolhe líderes, profetas e mensageiros para manifestar a sua presença. Entretanto, o povo também precisava caminhar. Deus indicava o caminho, mas eram eles que deveriam percorrer. Essa lógica continua presente em toda a história da salvação. Deus gosta de contar com a colaboração humana. Ele chama pessoas para serem instrumentos de sua graça. Por isso, quando alguém afirma que não precisa de intermediários, de testemunhas ou de pessoas que indiquem o caminho de Deus, basta olhar para a Bíblia. Desde o início, Deus escolheu homens e mulheres
para serem sinais de sua presença no meio do mundo. Foi assim com os apóstolos e assim também com os santos ao longo da história da Igreja. No Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos para fazer exatamente aquilo que ele faria. Tornam presente a ação do próprio Cristo. E essa missão não terminou. Pelo batismo, cada um de nós somos chamados e enviados. Talvez não sejamos apóstolos como Pedro, Tiago e João, mas podemos ser presença de Deus em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade e juntos daqueles que mais precisam. Hoje Jesus continua olhando para o mundo e vendo muitas pessoas cansadas, feridas, desanimadas e sem direção. E continua procurando trabalhadores para a sua mesa. Que neste domingo possamos ouvir novamente o chamado do Senhor e responder com generosidade: eis-me aqui, Senhor.